Mateus 27, de 3 a 10, a palavra de Deus nos diz: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. E então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele e quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Meus irmãos, pouco antes do lançamento, no ano passado, no longínquo ano passado, pouco antes do lançamento do iPhone 5, alguns sites eles estavam anunciando a pré-venda do iPhone 5, que é um celular da Apple, lá na China, antes do lançamento dele. Surgiram algumas fotos na internet, e obviamente as pessoas ficaram preocupadas: como é que a Apple, que guarda com tanto destreza o seu sigilo, deixou vazar uma foto no iPhone que ainda ninguém sabe exatamente como é que vai ser? Bom, por causa dessa coisa da internet, as pessoas foram investigando e descobriram que, na verdade, não era um iPhone 5, mas era um iPhone 5. Não sei se vocês notaram a diferença. Não é um iPhone 5, é um iPhone 5 com H. Um celular, não sei se você já teve oportunidade de estar com ele, que se parece demais com o iPhone. Parece no nome, com certeza. iPhone e iPhone não é uma infeliz ou feliz coincidência. Parece na aparência, se você pega os dois celulares, pelo menos de longe, numa foto da internet de péssima resolução, eles se parecem. Mas quando você toca no celular e vai mexendo com ele, o desempenho não se parece do celular. A durabilidade do celular, eles não se parecem. A estabilidade não é igual. Os aplicativos, meus queridos, não são iguais. A tela touchscreen, tão famosa, na verdade, eu chamo a dela de punch screen. Na verdade, ela não é por toque, ela é por soco. Então, na medida que você vai lá, tenta mover de uma coisa para outra, ele se mexe, vamos ver se consegue fazer isso. Só que o preço é, obviamente, diferente. O preço pode chegar até 1/4, o preço do iPhone pode chegar até 1/4, talvez 1/5 do preço de um iPhone novo. E pode parar por aí, porque talvez teriam muitas diferenças e pouquíssimas semelhanças entre esses dois aparelhos celulares. E no texto, meus irmãos, eu posso ter certeza, nem Judas e nem Jesus e nem os sacerdotes usavam iPhone e nem iPhone. Não está escrito no texto que está aí à sua frente, mas eu posso te garantir isso. Eles não usaram um celular parecido com esse. Mas o que esse texto fala, e que se assemelha a essa história que a gente acabou de contar, verídica, esse fato que aconteceu, é que existem duas palavrinhas que se parecem muito, especialmente quando a gente vai ver no original, no grego, mas que só se parecem quando a gente olha de longe, talvez numa foto de péssima resolução, mas quando a gente se aproxima e percebe, vê que são duas coisas absolutamente diferentes. Quando a gente fala de Judas e quando fala do que aconteceu com ele, é sempre bom lembrar e fazer essa diferença entre o arrependimento e o remorso. Isso em português. Na versão grega, o metanoi e o metamelomais se parecem um pouquinho, duas palavras com raízes semelhantes, mas quando a gente vai ver, na verdade, são duas coisas absolutamente diferentes. Ambas são acompanhadas, às vezes, de muitas lágrimas, tanto o arrependimento como o remorso. Ambos os casos são, às vezes, acompanhados por sentimentos de culpa, tanto o arrependimento, tanto o remorso, mas eles definitivamente não são as mesmas coisas. E quando a gente olha para Judas, e quando a gente olha também, meus queridos, para o sacerdote, nesse texto, a gente vê atitudes que nós não devemos ter, e atitudes de remorso, quando nós nos deparamos com alguma coisa errada, ou bem melhor, irmãos, quando nós
fazemos alguma coisa errada e ainda assim depois percebemos que assim o fizemos. Quero dizer porque a gente precisa olhar para essa atitude, porque vamos ser sinceros, meus irmãos, nós erramos. A gente não pode ter uma atitude aqui de busca eterna pela... busca sim, ou de uma realidade onde a gente não se percebe como pessoas que fizeram coisas erradas. E se eu e você somos pecadores e admitimos isso para nós mesmos, que a própria palavra de Deus nos diz, em um determinado momento nós vamos ter que lidar com essa questão. O que é que eu faço como cristão que não deveria errar, que não deveria buscar o pecado de nenhum momento, mas que acontece? O que é que eu faço quando isso acontece e vem sobre a minha vida? Umas dizem que errar é humano e persistir no erro é burrice. Algumas pessoas dizem isso. Mas persistir no erro também, infelizmente, faz parte do nosso, não deveria, mas faz parte do nosso cotidiano. Mas o que eu acho, o que é saber fazer a coisa certa depois que de fazermos alguma coisa errada, é sim algo que vem do Espírito de Santo, do Santo de Deus para as nossas vidas. E eu estou falando aqui de erros, meus irmãos, em qualquer nível, seja ele qual for. Marido e mulher, desde traições até as nossas brigas do dia a dia. E quando eu falo até de nível, eu não estou querendo falar aqui de pecadinho e pecadão, mas da maneira como nós sentimos e percebemos o erro um dos outros. Porque se para Deus não há diferença entre os nossos pecados, para nós, na nossa percepção, no nosso sentimento, na maneira como somos atingidos, há sim uma escala de diferença, não é verdade, irmãos? Falamos aqui exemplo, marido e mulher. Uma coisa é uma traição, uma coisa é uma briga. Não falando de violência, não. Briga do dia a dia onde talvez uma pessoa tenha errado. Seja ainda que isso seja errado no sentido de um pecado, para a gente, nós sentimos de formas diferentes uma coisa e outra. Amigos, desde os grandes desentendimentos que os amigos têm, até aquelas furadas em que a gente acaba se metendo em função do outro. Família, desde a falta de amor até a falta de um oi, como falamos hoje de manhã, o reverendo Leonardo falou, até a falta de um abraço. Entre pessoas, colegas, e etc, etc. O fato é que nós sempre iremos, em relacionamentos diferentes, em graus diferentes, nós iremos errar em algum momento. Mas há também, e haverá também, sobre a minha e sobre a sua vida, um momento onde nós podemos fazer também a coisa certa depois de termos feito a coisa errada. Lição essa que Judas e os sacerdotes não nos ensinaram e a gente aprende pelo mau exemplo. Judas, como disse, não fez a coisa certa, ele traiu Jesus, como nós sabemos, ele errou, e a gente sabe também que já estava tudo escrito que isso iria um fato acontecer. E já que, vamos lembrar também o sermão de domingo à noite passado, mas Pedro também cometeu um erro, quando Pedro não trai Jesus, da maneira como Judas traiu, mas ele nega Jesus. Falamos isso no domingo passado pela noite, quando as pessoas foram lá perguntar para ele, você é você, o amigo de Jesus, você conhece aquele Jesus, você conhece aquele Galileu? E Pedro, em todo momento, fala assim, eu não conheço, mesmo tendo dito, falamos isso no domingo passado, que olha, eu de forma nenhuma, de maneira nenhuma, negarei o teu nome, Jesus. E ele fez o que fez e negou Jesus. E ambos errando, mas como também percebemos, especialmente nos momentos que se seguem, e na epístola de Pedro, existe sim uma mudança total que nós não vemos aqui presente na vida de Judas, mas percebemos depois na vida de Pedro, depois que ele errou, se arrependeu e teve a sua vida absolutamente transformada por Deus. Donald Carson diz, olha, Judas nesse texto reconhece que não só é culpado de traição, mas também que Jesus, o Jesus a quem traiu, ele é inocente. Mas, mesmo ele tendo reconhecido isso de maneira superficial, a gente vai ver isso por quê. O Hendrickson diz, o que não existe nele é uma mudança básica de coração e de mente. O que ele experimentou é o sentimento de culpa, diz ele, e o medo do que deve ser resultado porque ele viu que se tornou impossível lidar com o futuro. Judas percebeu ou aquilo que provavelmente iria acontecer com ele, ou percebeu que ele não poderia lidar consigo mesmo
E esse fato levou ele ao remorso e não ao arrependimento. Como é que a gente pode ver isso, meus irmãos? Procura no seu texto. Qual é a parte onde você vê Judas, não precisa de lágrimas, mas onde você vê Judas ajoelhado pedindo perdão a Deus? Isso não está presente, porque não foi isso que Judas fez. Onde Judas vai até Jesus, e aí não é de homem para Deus, mas de homem para homem, vamos colocar assim, a quem ele ofendeu, e foi lá e disse: Jesus, meu amigo, a quem eu andei ao seu lado, eu te peço perdão por aquilo que fiz, fui eu mesmo. Onde que a gente vê isso nesse texto? Ou em qualquer outro texto do Novo Testamento? Não está presente porque esse fato simplesmente não aconteceu. O Tasker ainda diz o seguinte: foi a visão de Jesus sendo levado, um criminoso em cadeias, que encheu Judas de remorso e fez decidir-se, como num ato desesperado de reparação, devolver ao sinédrio o seu salário por trair a Jesus. Foi um ato de reparação, o Tasker vai dizer. Fez o que fez, não por arrependimento, mas tentar reparar e ver, assim que ele viu que Jesus fora condenado. Isso você pode perceber no versículo 3. Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, ele foi lá e foi tentar devolver aquele salário que recebeu por trair Jesus. Não foi, meus queridos, a consciência do seu erro, mas provavelmente a consequência do erro de Judas que fez com que ele sentisse esse remorso. Em outras palavras, e aplicando isso para a gente, retire a consequência que o erro permanece. E a gente pode perceber aí se na verdade o que existiu ou o que existe, e aplicando agora para o nosso coração, é de fato um arrependimento, é de fato um remorso. Ou a gente não pode ver isso claramente, mas podemos fazer essa pergunta, conjecturar: se Jesus de alguma maneira tivesse, não seria o caso, que Jesus já estava predito isso também, mas se Jesus tivesse escapado, se Jesus tivesse dado um jeito na situação para se livrar das consequências de morte pelo fato de Judas ter traído e entregado ele ali para os soldados romanos, será que Judas teria tido a mesma reação que ele teve? Ou seja, retirando a consequência, Jesus não sendo preso, Jesus não sendo morto, Jesus não sendo condenado, será que Judas iria ver-se a si mesmo da mesma maneira? Eu creio que não. Por causa dessa palavra que Mateus vai fazer questão de nos dizer que passava-se pelo coração de Judas. Remorso e não arrependimento. Porque o arrependimento começa com uma mente nova. O arrependimento começa com um coração novo. Eles são fruto, o arrependimento, de uma mudança profunda. Não é fruto de uma mudança superficial, o medo da consequência. A mudança profunda não é esse medo, mas o desejo de fazer o melhor para Deus. Isso é arrependimento. Houve uma mudança tão grande que, na verdade, o meu grande medo não é as consequências que o meu pecado pode ter em primeiro lugar, ou talvez a consequência principal do pecado, que é o distanciamento de Deus, e não daquilo que pode humanamente trazer. E a mudança profunda não é o medo de Deus, mas o amor a Ele. Isso vai acontecendo também na nossa vida. Na verdade, o medo é de ficar distante de Deus, porque ficar distante de Deus é a pior consequência que o ser humano pode ter, porque a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter na nossa vida é ficar perto dele. Então, o amor por Deus, que vai gerando o amor dentro de mim, é tão grande que eu já não mais desejo pecar, e quando erro, desejo me livrar daquilo, porque isso traz no meu coração um distanciamento que eu não quero ter, porque por amor a Deus, eu compreendo, eu tenho na minha vida um desejo enorme de estar com Ele. Mudança profunda. Retire a lei, retire as proibições sociais, e nós continuamos acreditando na mesma coisa. Isso é uma mudança profunda. Quando não precisa haver um elemento externo, seja no nosso Brasil, ou seja, às vezes até na nossa comunidade, ou seja, ninguém está olhando, ninguém está te vendo, ninguém está vendo o que você está fazendo, mas ainda assim você tem um comportamento diferente, uma atitude diferente, um coração diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo mudou você de dentro para fora. Retire essas questões sociais, retire os olhos das pessoas, e nós continuamos a fazer as mesmas coisas para Deus, porque fazemos
porque amamos a Ele, porque houve uma mudança profunda e não superficial dentro de nós. Paulo vai resumir isso um texto que você conhece, quando ele diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Nova versão internacional ainda diz, eis que surgiram coisas novas. Ou quando o profeta Ezequiel vai falar que no futuro, na vinda do Messias, falando do reinado do Messias, Deus escreveria a sua lei no nosso coração, que mudaria o nosso coração de pedra por um coração de carne. Ou seja, não mais alguém precisa vir escrever alguma coisa externa a mim, mas dentro de mim o Espírito Santo me muda, onde não há mais um remorso, um arrependimento, porque Ele provocou essa mudança em mim, não superficialmente, mas profundamente naquilo que eu sou. Mas o texto diz que Judas não fez isso. Que Judas não passou, na verdade, por esse processo genuíno de arrependimento. Judas depois foi se enforcar. Isso fala, e esses comentaristas dizem que provavelmente era Judas querendo punir-se a si mesmo pelo seu próprio erro. E eu sei que a atitude que ele tomou aqui foi uma atitude extrema, talvez um pouco distante de nós. Mas às vezes nós achamos que quanto mais culpa a pessoa leva sobre si, mais perto ela está do verdadeiro arrependimento. Não é verdade? Não é às vezes assim que funciona a nossa lógica? Quanto mais a gente vê a pessoa sofrendo, em lágrimas, sofrendo sobre si a verdadeira culpa, ou uma culpa daquilo que ela passou, mais a gente vê que de repente ela está num processo de arrependimento. Na verdade, as coisas não são assim. Existia ali na antiguidade um chicote usado pela igreja que se chamava disciplina. Porque esse nome, que a gente vê às vezes dos filmes, essa maneira de se punir. Por que disciplina? Porque se entendia que às vezes, até martirizando o próprio corpo, mais a pessoa se internalizava o arrependimento, a culpa, para nunca mais fazer aquilo que ela fez. Uma pergunta, vocês acham que isso deu certo ao longo da história? Por que a gente não usa isso até hoje? Primeiro, porque não é bíblico, claro. Porque, na verdade, isso não promove uma mudança como isso realmente deve experimentar. Promove mais ou menos o que Judas tentou experimentar para si mesmo. Olha, a minha culpa é tão grande, eu reconheço o que eu fiz, mas não é uma mudança total. Então eu vou lá tentar pagar pelos meus próprios erros. E o que Judas deveria saber nesse texto é que não era se enforcando, mas crendo que aquele que morreu, ele é capaz de perdoar todo o pecado e aliviar qualquer consciência. Porque ele, Cristo Jesus, se martirizou por nós. Isso é arrependimento genuíno, meus irmãos. Por isso, às vezes, a gente tem essa tendência de querer levar sobre nós a nossa própria culpa, até numa tentativa muito bonita de mostrar para as pessoas e mostrar para nós mesmos que nós estamos realmente arrependidos daquilo que aconteceu. E, na verdade, não é isso. O arrependimento genuíno, cristão, passa por sim, por lágrimas muitas vezes, passa assim por um tempo de reflexão e por uma culpa também, que não nos deve colocar para baixo, como o apóstolo Paulo vai falar, mas deve nos levar à salvação. Mas passa, meus irmãos, principalmente por acreditar que tudo é resolvido por aquele sim que se martirizou por mim. E não eu fazendo isso comigo mesmo. Judas nos mostrou o modo errado. Mas não pense que foi só ele nesse texto, não. Os sacerdotes também falaram coisas erradas, ou tiveram coisas erradas. Primeiro, quando Judas foi lá falar do seu problema, os sacerdotes disseram, olha, o que eu tenho a ver com isso? Ou, que tenho eu contigo? Não tinham, e não tinham mesmo, Deus no coração, para, de alguma maneira, lutar com Judas em cima do seu erro. Tentar ali com ele, consolá-lo, tentar ali com ele levantá-lo, tentar mostrar para ele a graça de Deus. Porque, afinal, por que os sacerdotes não mostraram isso? Porque eles não tinham. Nós não podemos oferecer às pessoas aquilo que nós mesmos não possuímos. E assim foi na relação com os sacerdotes. Não podiam oferecer a graça porque eles ainda não, de fato, conheciam. Aliás, eram mestres em levar sobre si, qualquer ideia de se aproximar de Deus. Talvez a culpa nem tanto, porque nesse momento eles não queriam levar a pior.
Mas se existe alguma coisa que o ser humano pode fazer para se aproximar até Deus, esses homens tentavam e se orgulhavam em praça pública de dizer que tentavam e conseguiam. Mas absolutamente distante de Deus eles estavam. E por mais óbvio que isso possa parecer para nós, eles não reconhecem que nesse momento fizeram isso errado. Poderiam pelo menos ajudar o pobre coitado. Estavam eles condenando Judas, o traidor. E eles depois, além de não ajudar, eles têm uma atitude que para a gente soa incompreensível. Dá uma olhada no versículos 6 e 7 comigo. A palavra de Deus diz que os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícita deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Tá? Para pensar um pouquinho sobre isso. Tasker diz assim: os sacerdotes não tiveram escrúpulos quanto ao uso do dinheiro que presumivelmente, ele diz, que fora tirado dos fundos do templo para conseguir a prisão de Jesus. Então, para isso, problema nenhum. A gente tira o dinheiro do templo, que eles mesmos administravam, para pagar, né, ajudas para conseguir a traição, a condenação e a morte de Jesus. Para isso, não havia problema nenhum. Agora, diz ele, por questão de consciência, eles se sentem incapazes de devolver o mesmo dinheiro de sangue ao tesouro do templo. Não é uma incongruência? A gente pode tirar para matar Jesus, mas depois que isso acontece, nós não podemos receber, porque é dinheiro de sangue. Essa loucura, uma incongruência que presumivelmente eles estavam passando ali no coração deles. E conforme o Donald Carson diz, Deuteronômio 23 e 18, os chefes dos sacerdotes recusaram-se a permitir que o dinheiro de sangue completasse os corbanas, o lugar em que o artigo consagrado é depositado. Não, não vai dar. Essa parte aqui é consagrada. A gente não pode tirar o dinheiro de sangue para se misturar com alguma coisa santa, santa, santa. Há uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, eu preguei, e o título da mensagem, eu não falei isso, mas para mim foi Isaías 58, era a espiritualidade Corleone. Tem tudo a ver com esse texto aqui. O que era? Eu tinha acabado de ver a trilogia do Poderoso Chefão, e eu lembro que uma coisa que me saltou os olhos foi o seguinte: o rapaz mata todo mundo. Mata e manda matar, faz a maldade, mas na hora tem que batizar o filho. E faz questão, e faz festa, é importante, eu não entendo isso, como é que para o Dom Corleone, lá para o Michael Corleone, é importante ele ser o padrinho espiritual de uma criança, depois dele fazer tudo o que ele faz. Para mim é muito parecido com o que esses caras aqui, os sacerdotes, fizeram. Para eles uma coisa é certa, mas no momento em que eu tenho que fazer alguma outra coisa errada, aí eu não posso. Isso está certo, mas isso não. Isso não existe para Deus. E eles tentaram esconder-se para a sua consciência atrás do quê? Atrás dos seus ritos, atrás dos seus rituais, atrás das suas tradições, ou como a gente diria hoje, atrás da reverência, atrás do dízimo, através da presença na igreja, através da história que eu tenho na igreja. E todas essas coisas compõem um quadro onde a gente se esconde, maquiando o nosso erro, em vez de enfrentarmos ele de frente, como os sacerdotes deveriam ter enfrentado e não assim fizeram. O que Deus quer de nós? Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Porque a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Não adianta tentar compensar uma coisa com a outra. Eu tirei esse dinheiro daqui, mas não vamos contaminar a casa do Senhor. Meu querido, não use as coisas assim. Se você errou, conserte o seu erro não com o rito, não com uma tradição, não com uma prática, mas do modo certo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Depois
Mateus vai falar aqui que isso é tudo uma profecia, essa questão da compra do campo, lá do profeta Jeremias. Todos os comentaristas discutem essa questão, porque na verdade, esse texto, onde ele vai atribuir essa história, lá ao Antigo Testamento, dizer que a concretização daquilo, na verdade é uma mistura tanto de Jeremias, quanto também do profeta Zacarias, em histórias que são semelhantes a essa, não idênticas, mas que são semelhantes a essa. Então, Mateus vai nos lembrar que essa é a profecia lá de Zacarias, de Jeremias. Por que ele só usa o profeta Jeremias? Essa é a grande discussão que o texto diz, que os comentaristas vão lá se debruçar. A maioria deles vai dizer que, olha, na verdade, provavelmente, ele elegeu um dos profetas como se fosse um porta-voz daquela profecia, mas, na verdade, essa profecia que nós vemos aqui no finalzinho tem a ver com Jeremias, mas também com Zacarias em situações semelhantes lá no Antigo Testamento. Se você quiser depois dar uma olhada, Jeremias 19 e Zacarias capítulo 11, onde vai falar sobre essa questão de traição e coisas parecidas. Bom, como é que a gente deve, de fato, resolver as questões quando nós erramos? Absolutamente diferente dos sacerdotes e absolutamente diferente de Judas. Primeira, resolva no Calvário tudo no primeiro lugar. Esse é o primeiro lugar que mostra que você não teve remorso, mas que você teve arrependimento. É na cruz de Cristo, é pedindo perdão a Ele, é se ajoelhando no seu quarto, sem o rito necessariamente externo, para todo mundo ver, mas ali no silêncio do seu coração, na sua intimidade com Deus, com lágrimas, ou sem lágrimas, mas com a profunda convicção dentro de si, que você desobedeceu a Deus. E o primeiro lugar onde você tem que estar é diante de Cristo Jesus, no Calvário. Segundo, como resolver as questões quando eu erro, quando você erra? Resolva no Calvário, mas também resolva com quem tem que resolver. Ora, se você traiu Jesus, resolva com Jesus. Se você se desentendeu com João Marcos, com Barnabé, com Paulo, se resolva com João Marcos, com Barnabé, com Paulo, com Cefas, seja lá quem for. Se existe uma pessoa humanamente a quem você deve reparar o erro no sentido de pedir perdão, resolva com essa pessoa. Esse também é o segundo melhor lugar para você resolver todas as questões quando você erra. Porque uma coisa que nós, às vezes a gente passa essa imagem, ou às vezes as pessoas percebem a gente com essa imagem, que a gente tem de santo, de perfeito, nós não temos. Mas quando nós erramos, nós vamos obedecer a palavra da maneira certa. Perdão a Deus e perdão ao próximo. Terceiro lugar, meus irmãos, entenda o tamanho da graça. Porque também às vezes nós queremos nos auto-justificar. Nós queremos comprar o nosso perdão. Jogar as nossas moedas de prata no templo. Tentar fazer os nossos ritos. Tentar de alguma maneira, não do modo extremo como Judas aqui fez, mas de alguma maneira fazer com que nós soframos a punição pelo nosso próprio erro e cultivemos esse sofrimento dentro de si. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você não precisa se fazer merecedor e tentar compensar isso de uma forma extrema. Pede perdão ao próximo, mas não tenta compensar necessariamente. Porque é a graça quem nos perdoa, meus irmãos. Na contabilidade espiritual, lembro disso, o reverendo Caio Fábio falou isso há muitos anos atrás, Deus é o único que de fato é inocente. Contabilidade espiritual, Deus é o único que de fato é inocente. Portanto, livre-se da sua autossuficiência. Peça perdão ao próximo. Se você quiser fazer alguma atitude, um gesto bonito, um gesto legal para a pessoa, pode fazer, isso é bonito, como Esaú e Jacó fizeram. Na verdade, Jacó fez com Esaú no momento que foi pedir perdão a ele. Jacó manda os presentes à frente para tentar tranquilizar o coração de Esaú, seu irmão. Mas que isso não seja uma tentativa de você mesmo tentar comprar aquilo que pode ser só aceito no momento em que eu olho para a cruz e entendo o tamanho da graça. E depois que você entende o tamanho da graça, e essa é a quarta lição, descanse na graça. Porque você não pode deixar a sua consciência te atormentar. Porque tem gente que segue, vamos colocar assim, esses 4 passos.
Eu peço perdão a Deus. Eu peço perdão ao próximo, a quem eu tenho que resolver essa questão. Eu entendo, ou digo que eu entendo, o tamanho da graça de Deus, que Ele é quem me perdoa, que Ele de fato é o único que é santo, santo, santo. Ele é o único que pode perdoar os meus pecados, mas parece que o quarto passo eu ainda não compreendo, porque na verdade eu ainda não entendi o terceiro de mesmo. E a minha consciência fica me atormentando. E a minha consciência fica me colocando para baixo. E às vezes a gente não consegue andar de fato para frente, a gente anda para trás ou fica parado com essa bola de ferro chamada culpa, porque nós não conseguimos entender que de fato fomos perdoados. Estamos o tempo inteiro fazendo com que essas setas da culpa possam reinar sobre nós. E quando a palavra de Deus nos diz que nós fomos justificados e por isso nós temos paz com Deus. A palavra de Deus nos diz que a consequência da nossa justificação, do perdão dos nossos pecados, é a nossa paz, irmão. E a paz de Deus também guardará o vosso coração, guardará o vosso entendimento. E a paz de Deus seja o árbitro nos vossos corações. Talvez a gente não sinta isso porque somos dominados por essa culpa que atribuímos a nós mesmos ou que permitimos que o acusador, o diabo, o inimigo das nossas almas possam tentar fazer contra nós. Solução para isso, meus irmãos, é volta para o passo 3. Entenda a graça. Se você entendeu ela, pode dizer tchau, pode rejeitar, pode amarrar, como a gente diz por aí, qualquer espírito maligno, qualquer culpa que possa vir sobre você para te atormentar. Cristo Jesus já te libertou por isso, deixando ou entregando a sua vida sobre si, derramando o sangue sobre a sua vida. Nós vamos errar, meus irmãos. Isso é uma péssima notícia, mas que nós vamos ter que lidar com ela. Somos pecadores, mas diferente de Judas, diferente dos sacerdotes, não tentemos nos martirizar, não tentemos comprar os nossos perdão, não tentemos nos esconder atrás dos nossos ritos, ou coisa parecida. Peça perdão ao Senhor, se encontre com o Calvário, se encontre com o seu irmão, se encontre com a graça e se encontre com a paz que é capaz de aliviar toda a nossa consciência em Cristo Jesus. E que Ele nos abençoe, meus irmãos. Feche seus olhos para nós orarmos agora. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu santo nome, Deus. A certeza, Deus, tão maravilhosa, Pai, de que nós somos perdoados, ó Deus, e verdadeiramente livres, porque Teu Filho Jesus nos libertou e nos perdoou, Senhor. Louvamos o Teu santo nome, Deus, e pedimos que o Senhor nos livre da nossa autossuficiência, nessa tentativa de comprar a graça, Senhor, nossa tentativa de tentar nos esconder a nossa culpa, não lidar com ela através de práticas, de ritos ou coisas parecidas. Nós não queremos ser assim. Queremos que, como Pedro, como Paulo, como Teus filhos, ó Deus, na Tua palavra nos mostram, Senhor, como Davi, nos encontrar, ó Deus, em prantos, mas nos encontrar com a graça, nos encontrar com a cruz, nos encontrar também com o nosso amigo, com o nosso próximo, o nosso marido, esposa, pais, filhos, Senhor, colegas, Deus, gente próxima, gente talvez nem tão próxima, mas para pedir perdão da maneira certa, Senhor, e ter certeza, Pai, de que a Tua graça, Senhor, vai ser capaz de promover, Deus, na nossa vida, Pai, a paz que excede a todo entendimento, Senhor, e que essa paz guarde os nossos corações em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.